Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso momento de estudo e reflexão. E o nosso tema de hoje é a tutoria enquanto dispositivo pedagógico. Primeiro, dispositivo pedagógico. O que é isso? A gente chama de dispositivos pedagógicos os elementos que organizam um sistema educativo. Então, hoje a maioria das escolas funciona a partir de quais dispositivos de organização, dispositivos pedagógicos? A aula, série, turma, provas, atividades, sequências didáticas, né? E nós estamos nos propondo aqui a falar, estudar um pouco, refletir sobre a tutoria enquanto um dispositivo pedagógico. Ela é um dispositivo pedagógico que está dentro de uma nova construção social de aprendizagem. E por que isso? Porque a tutoria, diferente do paradigma que nós temos hoje, que é o paradigma da instrução na escola, o paradigma em que a aprendizagem está pensada com foco no professor e que ele transmite conhecimentos aos alunos. Diferentemente desta concepção, que se chama paradigma da instrução, a tutoria está dentro do paradigma da comunicação, que é o paradigma que não acredita mais na transmissão, na instrução, no conhecimento cognitivo como um foco da aprendizagem e que vai colocar o foco, então, não mais no professor, tampouco no aluno, vai colocar o foco da aprendizagem na relação. Isso quer dizer que, para além dos conhecimentos cognitivos, ou os conhecimentos intelectuais, que são hoje o foco da escola, o dispositivo tutoria vai trabalhar nos outros pilares também de conhecimento. O pilar do conteúdo cognitivo ou conteúdo intelectual, qual estão organizadas as áreas do conhecimento acadêmicas como a gente conhece. Português, matemática, geografia, história. E aí o que acontece? A tutoria, ela vai sim lidar com este pilar, mas ela não vai colocar o olhar exclusivo e nem prioritário nesse pilar. Ela vai trabalhar com igual importância com o pilar do conteúdo procedimental e do conteúdo atitudinal, tá? Então, vejam que quando a gente traz a concepção de aprendizagem para o pilar da relação, quando a gente muda do paradigma da instrução para a comunicação e o centro é a relação, não tem como mais a gente não considerar como objetos, como objetivos de aprendizagem, conteúdos atitudinais e conteúdos procedimentais. Porque tão importante quanto eu aprender operações lógico-matemáticas ou me localizar, entender mapas, tão importante quanto isso é eu saber discordar de alguém de maneira respeitosa, eu saber conversar com o outro quando eu me sinto machucado de uma maneira respeitosa, saber discordar, saber argumentar, saber me posicionar, não é? Então, dito isso, a tutoria vai trazer elementos e dispositivos pedagógicos dentro dela para que as atitudes e os valores de determinada escola ou de determinado projeto educativo sejam alcançados, porque não é óbvio que alguém vai desenvolver, por exemplo, o respeito ou a responsabilidade, assim como não é óbvio que alguém vai chegar a escrever um artigo de opinião com argumentos de autoridade e outros tipos de argumento. Isso precisa de um percurso para se aprender, e se precisa de um percurso, precisa de uma intencionalidade pedagógica. Dito isso, pessoal, fica um pouco mais fácil da gente entender por que é que as iniciativas escolares que adotam a tutoria têm tantas dificuldades, por exemplo, com desinteresse do aluno, indisciplina, conflitos, porque o paradigma da instrução prepara os nossos meninos e meninas, assim como nos preparou, para o quê? Para a heteronomia. Quando a gente fica por anos e anos, por décadas, né, da educação básica, sentados, recebendo sempre o conteúdo que vai ser aprendido não passa por nós, as orientações, a organização, nem sequer a nossa aprendizagem, o que a gente sabe ou não, passa por nós, é sempre devolvida por alguém e devolvida muitas vezes em formato numérico. Isso faz com que as pessoas, consciente e inconscientemente, se tornem heterônomas,
né? O conhecimento e tudo que diz respeito ao meu desenvolvimento está fora de mim, é sempre um outro que vai trazer. Essa posição é uma posição passiva, que por vezes chateia nossos meninos e meninas, nossos jovens, e quando eles passam para uma posição em que eles são escutados sobre como eles estão se sentindo, eles são escutados sobre qual é o interesse deles, o que é que eles precisam, eles são observados em relação ao ritmo que eles aprendem, em relação às questões emocionais que interferem muito na aprendizagem cognitiva. Em primeiro lugar, eles ficam animados, curiosos, entusiasmados, e quando eles percebem que essa liberdade ela não pode acontecer sem a responsabilidade, que envolve o desenvolvimento da autonomia, de ter iniciativa, eles também entram num lugar de conflito, inclusive de trazer ali com poucos elementos, quando isso é inicial, poxa, mas estão exigindo de mim, eu preciso falar o que eu quero, eu preciso ser responsável, eu preciso ser ativo. E aí, quanto mais idade tem a criança, mais escolarizada ela está, mais passivizada ela está e mais ela entra em conflito mesmo em relação à liberdade que ela quer e à responsabilidade que ela precisa desenvolver em uma postura ativa para exercer essa responsabilidade. Então, em outras palavras, não é porque a gente convida e começa a trabalhar com uma criança ou com um jovem na tutoria que ele automaticamente vai se tornar alguém com iniciativa, alguém autônomo, alguém respeitoso, porque tudo isso que a tutoria tem como base para que ela aconteça e como foco de aprendizagem não foi anteriormente trabalhado. Então a gente vai lidar com esse conflito, a gente vai estar no paradigma da comunicação, olhando para as relações, desejando uma autonomia e uma iniciativa, mas a gente vai estar recebendo os alunos reais, ainda heterônomos, ainda não consciente da importância do trabalho, dos valores para uma aprendizagem respeitosa e significativa. Então, pessoal, quando a gente faz na tutoria uma roda de conversa para saber como os meninos estão se sentindo, ou a gente programa atividades cooperativas, ou a gente faz mesmo uma atividade artística ao ar livre, por exemplo, muitas pessoas da própria escola em que isso está em implantação, ou de outras escolas vizinhas, próximas, podem interpretar mal porque elas estão olhando segundo o paradigma da instrução. Quando eu estou olhando a partir de um paradigma educacional que foca a transmissão e os conteúdos cognitivos, e eu vejo alguém fazendo essas práticas que focam o relacional, parece que elas estão passando tempo, que está sendo apenas lúdico, mas aquilo não tem a ver com a aprendizagem. O que nós aqui no nosso momento de reflexão sobre tutoria precisamos internalizar, ter certeza, clareza e tranquilidade. Quando nós estamos fazendo atividades como essas que eu citei, a roda de conversa, jogos cooperativos, uma atividade artística ao ar livre, nós estamos trabalhando intencionalmente, organizadamente e com embasamento metodológico, elementos para a aprendizagem do campo da coluna do conteúdo procedimental e do atitudinal, que merece e precisam de uma intenção educativa, de uma intencionalidade pedagógica, tanto quanto a aprendizagem dos conteúdos cognitivos. Bem, essa concepção de aprendizagem ela é embasada por muitos teóricos. Nós vamos aqui nos fundamentar num dos nossos patronos da educação no Brasil e no mundo, Paulo Freire. Estou aqui com Pedagogia da Autonomia e esse livro inteiro é um embasamento pedagógico da concepção de aprendizagem da tutoria. Eu vou destacar aqui para vocês, e vai aparecer aí também para vocês na tela, 2 trechos que vão para embasar inicialmente a tutoria. Ensinar exige respeito à autonomia do ser educando. O respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros. Vejam que interessante. Se nós queremos desenvolver a autonomia, a gente precisa de dispositivos que levem a isso, e a tutoria se propõe a isso. Quando a gente propõe que o aluno possa refletir sobre o que ele vai aprender, sobre como ele está e onde ele precisa chegar e quais são os passos para isso, a gente está tirando ele desse lugar passivo, colocando ele no lugar
mais do que ativo, como corresponsável pela sua aprendizagem, como sujeito da sua própria aprendizagem. E aí sim ele pode desenvolver autonomia, tá? E o outro trecho que eu vou destacar aqui: ensinar exige disponibilidade para o diálogo. Minha segurança de educador se alicerça no saber confirmado pela própria experiência de que, se minha inconclusão de que sou consciente atesta de um lado minha ignorância, me abre de outro o caminho para conhecer. Me sinto seguro porque não há razão para me envergonhar por desconhecer algo. Testemunhar a abertura aos outros, a disponibilidade curiosa à vida, aos seus desafios, são saberes necessários à prática educativa. Viver a abertura respeitosa aos outros e, de quando em vez, de acordo com o momento, tomar a própria prática de abertura ao outro como objeto da reflexão crítica, deveria fazer parte da aventura docente. É esta a posição em que a tutoria nos coloca obrigatoriamente. A criança, o jovem ou mesmo o adulto, o educando, numa posição de quem não só pode, como deve desenvolver autonomia para que a aprendizagem seja significativa, e o tutor enquanto alguém aberto ao diálogo, alguém que não precisa saber tudo e que está ali como mediador da aprendizagem, como responsável naquela condução, naquela mediação, mas que também está aberto à aprendizagem. E aí essa aprendizagem ela se potencializa porque ela é de mão dupla. Beijos e ótima implantação da tutoria. Bem-vindo à inovação educacional nas escolas.